Olá e boas-vindas ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material excelente que um ouvinte nos enviou. Opa, vamos lá. É uma apresentação do presbítero Jotinha, baseada na obra Somos Todos Teólogos, do R6 Pro. Um material muito rico, por sinal. Sim, e o tema é denso, mas fascinante. Canonicidade e autoridade. Basicamente, a gente vai tentar responder a duas perguntas centrais. Que seriam? Como é que essa coleção de livros, que a gente chama de Bíblia, foi parar toda junta? E segundo, talvez a pergunta mais importante, de onde vem a autoridade dela? Exato. E no fundo, isso leva a gente direto para uma pergunta que, olha, moldou séculos de debate teológico. Que é? A igreja cria a Bíblia ou a Bíblia cria a igreja? Essa tensão, sabe? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Ótimo. Então, vamos começar pelo básico mesmo. A palavra cânon soa quase como algo técnico, né? Sim, mas a origem é bem pé no chão. A palavra vem do grego kanon, e a ideia original era tipo uma vara de medir, uma régua. Ah, uma régua mesmo, literal. Literal. E a apresentação bate muito nessa tecla. O conceito não é só ter uma lista de livros aprovados, sabe? Tipo um clube do livro sagrado. Entendi. A ideia é que essa coleção se torna o padrão, a régua com a qual você mede todo o resto. Toda a verdade, toda a teologia, tudo passa por essa medida. Não é uma biblioteca, é um gabarito. Perfeito, é um gabarito. E o material usa duas expressões em latim que são, nossa, muito fortes para fixar isso. A primeira é norma normans. Norma normans. Isso. Pensa assim, é a norma das normas, ou a régua que mede todas as outras réguas. Ok, a régua mestra. Exato. E para fechar o conceito vem a segunda, sine normativa, que significa que não existe norma acima dela. Não tem uma régua para medir a Bíblia. Nesse sistema de pensamento, ela é o ponto de partida e o ponto final, a autoridade suprema. Certo, mas por que criar essa régua mestra de um jeito tão oficial? Tinha que ter um motivo forte, né? Parece que alguma coisa aconteceu, um catalisador. E que catalisador! A apresentação aponta para uma figura do século II chamada Marcião. Marcião. Isso. E ele defendia uma ideia que a igreja primitiva considerou uma heresia gravíssima. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era tipo um Deus menor, raivoso, vingativo, Nossa, e que não tinha nada a ver com o Deus de amor que Jesus revelou. Eram, na cabeça dele, dois deuses diferentes. uau. Isso é radical. É como apagar metade da história. Totalmente. E o problema é que ele não ficou só na teoria, ele foi para a prática. A apresentação usa uma metáfora ótima. Ele pegou uma tesoura e começou a cortar as escrituras. Como assim? Ele editou os textos. Exatamente. Ele criou o próprio cânon. Jogou fora o Antigo Testamento inteiro, depois pegou o Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo e cortou tudo que não se encaixava na visão dele. Não acredito. Qualquer referência positiva aos judeus, qualquer coisa que ligasse Jesus a Davi, tudo fora. Isso é chocante. A reação da igreja deve ter sido imediata. Foi o grande alarme de incêndio. Eles perceberam que se não definissem de forma clara quais livros eram a sua vara de medir, a sua norma normans, A fé ia virar uma bagunça, cada um com sua versão. Exato. A heresia de Marcião forçou a ortodoxia a se organizar e dizer, ok, pessoal, vamos ter que formalizar essa lista. faz todo sentido. Eles precisavam proteger o código-fonte, digamos. Mas aí vem a pergunta, como esses livros foram escolhidos? Imagino que tinha um monte de textos circulando, né? Tinha, mas a fonte desmistifica essa ideia de que eram milhares de candidatos viáveis. A maioria era o que eles chamam de fraude óbvia. Fraude óbvia. É, tipo com histórias fantasiosas sobre Jesus criança fazendo milagres bizarros, coisas que claramente não batiam com o resto do ensino. Então o processo foi mais um reconhecimento do que uma seleção do zero. Ah, entendi. Tinham critérios, então. Filtros. Sim, bem claros.
E o primeiro, o mais importante de todos, era a origem apostólica. Origem apostólica. A pergunta era: esse livro foi escrito por um apóstolo, alguém que andou com Cristo? Ou, no mínimo, por alguém sob a sanção direta de um apóstolo? A apresentação que a gente recebeu tem um diagrama que mostra isso. A autoridade vem de Cristo, que delega aos apóstolos. Então, Mateus e João, que eram apóstolos, tudo bem. Mas, e Marcos e Lucas? Eles não eram dos 12. Ótimo ponto. É aí que entra a sanção direta. A tradição da igreja diz que Marcos escreveu seu evangelho com base no que ele ouvia de Pedro. Ele era quase um escriba de Pedro. Sei. E Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Ele mesmo diz que pesquisou tudo com as testemunhas oculares. Então a autoridade do texto não vem deles, mas da autoridade apostólica por trás deles, Pedro e Paulo. Entendi. O selo de aprovação apostólico. E tinha mais algum critério? Sim, mais 2. O segundo era recepção pela igreja. Isso é fundamental. O que significa? Não foi um comitê em Roma que decidiu um livro e impôs para todo mundo. Os livros que entraram no cânon já eram os que circulavam e eram lidos e aceitos pela maioria das igrejas. Era um reconhecimento que vinha da base, sabe? Orgânico. Ok, faz sentido. E o terceiro? Compatibilidade doutrinária. O texto tinha que estar em harmonia com o núcleo da fé que já era pregado em todo lugar. Ah, como no exemplo do Evangelho de Tomé? Exatamente. O Evangelho de Tomé tem um Jesus muito diferente, que fala em enigmas, meio gnóstico. Simplesmente não batia com o resto. Não era compatível. E é interessante que a fonte fala também dos casos limites, né? Como a de Daquê, o pastor de Hermas. Sim, isso mostra o cuidado do processo. Eram livros populares, considerados bons, mas que no fim não passaram em todos os critérios, principalmente o da origem apostólica. Não foi uma coisa preto no branco. Ok, então o cânon foi estabelecido. E é aqui que a gente chega no grande debate. A fonte coloca como uma briga de gigantes: Reforma versus Trento. Exato. De um lado, você tem a visão da Reforma Protestante, século XVI. O lema é Sola Scriptura. somente Escritura. Isso. A Bíblia, e só a Bíblia, é a autoridade final e infalível para a fé. Ponto. E do outro lado? Do outro lado, a visão da Igreja Católica, consolidada no Concílio de Trento, que foi uma resposta à Reforma. É a visão da fonte dupla. Fonte dupla. A autoridade divina não está só na Escritura. Ela está em 2 lugares, com o mesmo peso: na Escritura e na tradição da Igreja. Certo. E é aqui que a apresentação traz um detalhe que é um verdadeiro plot twist teológico. O tal incidente do partim-partim. O que foi isso? Isso é fascinante. Durante as discussões em Trento, um dos rascunhos do decreto sobre a autoridade dizia que a verdade se encontrava partim na Escritura e partim na tradição. Partim é latim para? Parcialmente. Ou seja, uma parte da verdade está na Bíblia e a outra parte na tradição. Espera aí. Então, uma das maiores divisões da história do cristianismo pode ter girado em torno de uma única palavra no rascunho? Pois é, parece um detalhe, mas as implicações são gigantescas. Essa formulação, parcialmente, parcialmente, gerou um protesto interno. E depois de muito debate, eles fizeram uma mudança sutil. Tiraram o partim e colocaram uma palavra et. E. Então, em vez de parcialmente na escritura e parcialmente na tradição, ficou só na escritura e na tradição. Mas qual a diferença na prática? É o que a fonte chama de ambiguidade proposital. Ao tirar o parcialmente, você abre a porta para a ideia de que existem 2 fontes de revelação paralelas e completas. Ah! E isso sustenta o argumento da supremacia eclesiástica. E qual é esse argumento? O raciocínio é poderoso. Se foi a igreja que determinou o cânon, então a autoridade da Bíblia vem da autoridade da igreja. A igreja seria a mãe da Bíblia e não a filha. Exatamente. E aí a igreja, como mãe, também tem autoridade para continuar revelando verdades através da sua tradição. É por isso que dogmas que não estão na Bíblia, como a infalibilidade papal, são aceitos. A fonte de autoridade é a mesma. Ok, a lógica é bem amarrada. Mas qual é a contra-argumentação? O que a reforma diz sobre isso?
A resposta está em outra palavra latina: recipemos. Recipemos. Significa nós recebemos. A ideia aqui é fazer uma distinção crucial entre determinar a autoridade e reconhecer a autoridade. Explica melhor. A analogia que usam é perfeita. Um joalheiro não cria o valor de um diamante. Ele não pega um vidro e diz, eu declaro que isto é valioso. Claro. Ele reconhece o valor que já está lá. Exato. A visão protestante diz que a igreja fez a mesma coisa. Ela não deu autoridade aos livros. Ela, guiada pelo Espírito Santo, apenas reconheceu a autoridade que Deus já tinha colocado naqueles textos. Eles já eram valiosos por si só. Entendo. A analogia do joalheiro é muito boa. Mas como se responde à crítica de que uma igreja falível, cheia de humanos, escolheu um cânon infalível? Isso não parece uma contradição? Essa é a grande questão. E a resposta que a teologia reformada dá é a doutrina da providência divina. Providência divina. A crença é que, apesar dos erros humanos, das políticas, das brigas, Deus estava no controle do processo todo. Ele guiou a história para que, no fim, o resultado fosse exatamente o cânon que ele queria. Então a confiança não está na perfeição das pessoas, mas no controle de Deus sobre o processo? Precisamente. A apresentação tem uma frase que resume isso de forma brilhante. Temos os livros certos pela misericórdia de Deus, não pela perfeição humana. Nossa, forte isso. E isso resolve a questão da autoridade. A igreja tem autoridade, sim, mas é uma autoridade delegada. E, mais importante, subordinada à Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Então a igreja se curva à Bíblia e não ao contrário. Certo. Então, resumindo tudo, a gente chega à conclusão de que, nessa visão, a Bíblia é a norma normans, a confiança na integridade dela é a base do princípio do sola escritura. Exato. Mas, sabe, a própria apresentação nos deixa com uma reflexão final. Um ponto que vale a pena pensar. Qual? O material menciona a diferença no Antigo Testamento entre o cânon palestino, usado por protestantes, e o alexandrino, que inclui os livros apócrifos usados por católicos. Certo, livros como Tobias, Judite. Isso. A fonte até diz que, mesmo em Alexandria, esses livros eram vistos como secundários. Mas o ponto é outro. A questão que fica é, se um dos critérios-chave para a canonicidade é o reconhecimento pela comunidade, como a gente interpreta o fato de que diferentes comunidades cristãs, ao longo da história, reconheceram cânones com pequenas variações. Onde exatamente a gente traça a linha entre a providência divina, que garante o resultado, e a falibilidade humana, que talvez tenha criado essas diferenças? Nossa, é uma pergunta excelente. Deixa a gente pensando. Pois é. Mostra que essa história é tão complexa e fascinante quanto o próprio conteúdo dos livros. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima!